Olá, gente boa. Seja muito bem-vindo ao canal É Desse Jeito. Olha, não se trata de nenhuma imposição, não é a última verdade. É apenas a minha maneira de ler, crer e viver no Evangelho de Jesus. Eu sou Tomás de Aquino e hoje nós vamos falar sobre um tema que pode provocar, mesmo que não seja a minha intenção, mas é minha intenção trazer luz sobre este tema. Então não saia daí. Eu volto já, vai ser rapidinho. Eu volto já já. Gente boa, como eu falei, esse assunto não é um ataque a pessoas, eu não tenho nenhuma tentativa de destruir a fé de ninguém, pelo contrário, é uma tentativa honesta de tirar de sobre o Evangelho aquilo que, como creio, o sufoca. O que é o reino de Deus e não é o reino de Deus? O reino de Deus não é um lugar. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não é um templo. Deus não mora em templo feito por mãos humanas. O reino de Deus não é uma instituição. O livro de Romanos, capítulo 14, 17, diz: o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Então podemos afirmar, onde há justiça, o reino se manifesta. Onde há paz, o reino se manifesta. Onde há alegria, que vem do Espírito Santo, o reino está presente. Então, eu posso afirmar o seguinte, presta atenção. Pode haver reino de Deus onde não há religião. E, pasme, pode haver religião onde não há reino de Deus. Eu vi uma entrevista de um jornalista com um político. E nessa entrevista, o político dizia, exaltando o Japão, que é uma sociedade extremamente organizada, respeitosa, com princípios morais altíssimos, mas o entrevistador, assim, de uma forma muito provocativa, disse para ele, o interrompeu e disse, mas, curiosamente, o Japão não é um país cristão, porque ele queria associar o cristianismo com essas qualidades encontradas no Japão. Mas é importante não ressaltar aqui o Japão como modelo de perfeito. Não. Mas com uma provocação honesta, isso nos obriga a encarar uma verdade que é desconfortável. Desconfortável. É que não é a religião que produz automaticamente justiça, paz e respeito. O que uma sociedade precisa não é de mais uma religião. O que ela precisa é de mais reino de Deus. O que ela precisa é que não confundamos o reino de Deus com uma igreja. Quando confundimos o evangelho com uma instituição religiosa, aí a religião divide, a religião cria nós e eles, e a religião se torna identidade de poder e não de serviço. O reino de Deus transforma pessoas. A religião muitas vezes apenas organiza comportamentos. Jesus nunca veio fundar uma religião. Ele veio anunciar o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus não é da igreja, é do mundo. Hoje se diz muito que a igreja entra na sociedade e a transforma. Mas me deixe corrigir isso assim, com muito carinho, cuidado, para que não ofenda ninguém. Não é a igreja evangélica. Não é a igreja evangélica que corrige desigualdades, que transforma a sociedade. É o evangelho. Porque o evangelho traz boas novas, o evangelho traz vidas restauradas, o evangelho traz justiça que corrige desigualdades, traz paz que reconcilia, alegria que não depende de circunstâncias. A igreja tem a sua importância, sim, mas ela é um meio, não um fim. O reino é maior que a igreja. Então nós podemos concluir o seguinte,
menos religião, mais reino de Deus. Quando começamos a entender isso, algo muda dentro de nós. Passamos a valorizar mais o reino e menos a disputa religiosa. Mais escuta, menos dogma. Mais compaixão, menos rótulo. A religião, queridos, quando perde o evangelho, ela estraga o reino. Mas o reino, quando é vivido, corrige até a religião. Talvez a pergunta que devêssemos fazer não é qual é a sua religião, mas onde justiça e paz e alegria estão nascendo através da sua e da minha vida, da nossa vida. Ou seja, aonde nós estamos possibilitando que o reino de Deus seja visto, visível, sentido. Então, o que nós temos que fazer? Nos deixar envolver pelo amor do Pai, demonstrado por Jesus. Porque, sabe, é desse jeito que creio, é desse jeito que ensino e é desse jeito que vivo. O reino de Deus é algo que brota de dentro de nós. E o reino de Deus é para ser vivido no meio das pessoas, na rua, no ônibus, nas famílias, nos trabalhos, não apenas no quadrado fechado da igreja. A igreja tem a sua importância porque reúne as pessoas que creem nesse reino e ali elas se fortalecem, se edificam, mas elas saem para manifestar o reino de Deus, a fim de que Deus seja visto através de. Mais uma vez, é desse jeito que creio, desse jeito que ensino, desse jeito que vivo. Quando essas coisas não acontecem em nós, nós estragamos. Nós ressaltamos a nossa religião e brigamos por ela, matamos até por ela, dividimos o país por ela. Mas quando nós exaltamos o reino de Deus, as pessoas se tornam companheiros de viagem e não inimigos. Entendeu? Porque eu falei que quando a religião estraga o reino, quando essas coisas acontecem. Mas quando nós ressaltamos o reino de Deus, até a religião pode ser boa. Então, gente boa, foi um prazer dividir isso com você. Mais essa reflexão. Então, se Deus quiser, em outro momento estaríamos de volta. Mas se isso faz sentido para você, reparta isso com outras pessoas. E se você tem alguma dúvida sobre isso, escreve para mim, coloque seu comentário, eu terei o prazer de responder. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana e abençoe a sua família. Um grande abraço para você. Grande abraço e até outro momento, se Deus permitir. Grande abraço.